Aprenda como prosperar. Esta palavra edificante do pastor Cláudio Duarte ensina princípios bíblicos sobre prosperidade. Seja abençoado com os ensinamentos de Salomão. Observe, eu preciso que tenhamos resultados extraordinários nessa vida, porque viver bem aqui é fazer propaganda do eterno. Quando alguém olha, por que você é tão feliz, que se nem tão bonito você é? Estou com Jesus. O que você tem que eu não tenho? Deve ser Jesus. E para isso eu preciso te mostrar uma coisa rapidinho, porque o culto aqui acaba 9h30, não precisa ir embora antes, falou? Precisa ir embora antes. Quando o pastor é muito assim, fala: se você for embora antes, perdeu a benção. Então eu já me lasquei um montão de vezes quando eu tinha que sair. Vai devagar, mas não precisa sair antes não. Deixa eu te mostrar uma coisinha de resultados extraordinários. Absalão assume o trono deixado por Davi. Ele pede a Deus algo extraordinário. Ele era um dos homens mais bonitos, segundo a Bíblia. Perde para Saul e Absalão, provavelmente. Eu também não quero saber se é bonito ou não é. Isso é um assunto que não me interessa, certo? O cara era forte, era um cara valente, a nível de decisões, estou falando de guerra. Optou por casar com a filha dos inimigos para conseguir a paz durante seu governo, mas isso aí não é problema meu. Ele era um cara rico, sim. Ele era um indivíduo inteligente. Mas Salomão foi alguém que pediu sabedoria. E deixa eu falar a grosso modo: cultura, quantidade de dados que você tem armazenado; inteligência, capacidade que você tem em aprender; sabedoria, capacidade de pegar tudo isso e fazer a sua vida ser extraordinária. Porque é isso que o sábio faz. É assim que funciona. Quando eu olho para a vida desse cara, ele está vivendo uma vida tão extraordinária com Deus. Resolveu um problema seríssimo no caso de 2 prostitutas. Sua fama está rompendo, está ultrapassando. Ele é um cara que está realizando e estabelecendo resultado de alta performance, até que uma rainha precisa ver isso de perto. O texto diz que o que move Sabá, a rainha de Sabá, para ver Salomão é o que Deus está fazendo através dele. Ela está curiosa, porque esse cara está vivendo de uma tal forma que todo mundo está falando a respeito dele. A vida desse camarada está sinalizando para um Deus poderoso, acima da média. E a curiosidade, porque é uma das coisas que move as pessoas a procurar Jesus. Por que é que Zaqueu sobe numa árvore em Jericó? Provavelmente por causa de Levi, que se tornou Mateus, um ex-cobrador de impostos e fiscal também da Receita Romana, que abandonou seu ministério para servir a Jesus. Vidas, estilo de vidas que despertam a curiosidade, o desejo, o interesse de outras pessoas a virem olhar. Porque é isso. O que é que Filipe diz? Natanael, vem e vê, achamos o Messias, e ele vem de Nazaré. Natanael diz: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe, sem argumento, diz: vem e vê, cara. Mas quando ele diz a frase, inevitavelmente ele desperta a curiosidade. Nós temos que viver um estilo de vida que, no mínimo, desperte a curiosidade das outras pessoas quererem descobrir quem é o seu Deus e o que está acontecendo para a sua vida ter tantos resultados. Esquece dinheiro, eu estou falando de prosperidade, entendeu? É algo que vai além. Dizer que prosperidade não é dinheiro não é verdade nem mentira. Simplesmente é uma informação incompleta. É muito mais do que isso. Prosperidade é o que o pastor Paulo estava falando aqui. É um conjunto de coisas.
Quando olhamos para este cara, ela vem, ela traz consigo suas demandas, seus questionamentos. A rainha de Sabá traz presentes. Mas o que me fascina é que por que é que essa mulher traz tantos presentes? Porque ela vai bater um papo com um homem considerado o mais sábio daquele momento. E ela entende que se vai ocupar o tempo desse cara, não vai ser de graça. Ela leva presentes. Preste atenção. Ela vai conversar com o camarada e quer tirar suas grandes dúvidas. Ela quer respostas para aquilo que ninguém pode responder. Então ela não vai ocupar simplesmente Salomão. Ela vai levar alguma coisa. Não sei se o intuito é simplesmente agradá-lo ou é remunerá-lo pelo tempo que ele vai oferecer a ela. Te faço uma simples pergunta: quanto custa os livros que você lê? Quem você anda lendo? O que você é capaz de investir na sua própria vida para conversar com gente, para ouvir pessoas, para participar de eventos que podem levar sua vida para outro nível? É uma boa pergunta. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para comprar um livro desses camaradas aí de alta performance. Pois é, querido. Antes, a maneira mais segura até hoje de se subir ainda se chama escada. O que oferece a você a possibilidade de galgar um degrau de cada vez. Quando olhamos para isso, é isso que ela vem. Traz seus presentes com a expectativa. Isso. A expectativa de ouvir esse cara. E ela ouve Salomão, porque ele é bom nas palavras. Mas quando ela é uma rainha, ela não ocupa o cargo à toa. Ela não foi ali apenas para escutar o que o cara vai falar. Mas quando ela termina de conversar com Salomão, ela quer fazer um tour. Ela quer percorrer. E quando ela entra na cozinha, quando ela vê os copeiros, quando ela vê os uniformes, quando ela vê os criados, quando ela vê a estrutura, quando ela começa a olhar, ela descobre que aquele camarada não é bom nas palavras. As palavras são apenas ecos daquilo que ele vive. O texto diz em algumas traduções que ela fica fora de si quando ela vai observar a maneira que Salomão vive, como é que as coisas funcionam, ou seja, muito mais do que um bom narrador, muito mais do que um bom orador, muito mais do que alguém que é hábil no falar. Esse camarada colocou em prática na sua vida aquilo que era capaz de ensinar os outros. Ninguém aqui é bobo. Ninguém é bobo. Está todo mundo olhando para tudo. Nada passa batido ou passa, né, de forma desapercebida por todo mundo. A verdade é essa. Porque mais do que... Você sabe quando alguém encontra com a minha mulher? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. E pode até não ir bem, que depois eu conserto aqui depois. Mas quem aqui gostaria de bater, só se tivesse alguém, bater um papo com a minha esposa? Levante a mão. Tá. Seu nome? Maria Madalena. Se você tivesse a oportunidade, seja franca, ok? Se você tivesse a oportunidade de conversar com a minha esposa e tivesse uma pergunta para fazer para minha esposa a meu respeito, o que é que você perguntaria para ela? Sabe o que ela disse? Eu perguntaria como é que o senhor é em casa. Claro!
E não é só ela, a maioria das mulheres que encontram com a minha mulher. E é assim mesmo. Há um tempo atrás eu falei do homem suprir com o melhor que pode a sua esposa, dando para ela uma oferta mensal, que não estipulei valor, mas disse que ela deveria saber que ele faz o melhor por ela. Você sabe o que a mulher perguntou para a minha mulher? Ele dá mesmo um negócio que falou lá para... Imagine você se eu não desse. Estava lascado. Lascado eu já estou com ela, mas estaria mais. Certo? Porque o que vale não é o que a gente fala, meu irmão. O que vale é o que nós vivemos. A grande dificuldade de se pregar o evangelho hoje não é o evangelho, não é Jesus, é o testemunho daqueles que dizem que andam com Jesus. Eu quero que você saia daqui para viver uma vida que deixa o diabo endemoniado. Que o diabo fala, fico doido.